Olá, galera. Sou o professor Flamarion de Geografia e eu estou aqui hoje com vocês, turma de Oficial Bombeiro, para falar sobre a Divisão Internacional do Trabalho. O que é a Divisão Internacional do Trabalho? É uma maneira de classificar, de listar os países, criando uma relação hierárquica entre eles. Essa divisão do trabalho, ela ao longo dos tempos, ela passa por várias transformações. A gente teve várias divisões do trabalho. Um dos critérios dessa divisão é o critério econômico, é o critério geopolítico, é o critério de recurso tecnológico, é a relação entre desenvolvimento e subdesenvolvimento. A gente vai dar uma olhada aqui numa tabela sobre a divisão e aí eu vou elencando as diferenças ao longo do tempo das divisões do trabalho. Nossa primeira divisão do trabalho, ou primeira divisão internacional do trabalho, que é a divisão dos países em grupos distintos, tem origem lá na expansão marítima comercial, no século XVI, lá pelo século XV, onde já se estabelece, através da colonização, o processo de controle dos territórios econômicos das colônias, e aí estabelecendo uma relação de desigualdade entre colônia e metrópole, onde o fluxo colônia-metrópole, no tocante a metais, especiarias, escravos, terão um valor agregado muito menor estabelecido pela metrópole do que o valor das manufaturas repassadas à colônia. Sobretudo, vou fazer aqui uma anotação, pacto colonial, ele está obrigando, ele está impondo uma obrigação à colônia de estabelecer para a metrópole a relação de exclusividade do seu produto e a precificação, o custo daquilo que a colônia fornece é um valor muito menor do que aquilo que a metrópole oferta. Ou seja, é uma relação extremamente desigual, porque aquilo que sai da colônia rumo à metrópole tem um valor agregado baixo. Esse baixo valor agregado vai fazer com que a colônia, ao adquirir produto manufaturado, absorva produtos de alto valor agregado. Se aquilo que você compra é caro e aquilo que você vende é barato, é óbvio que a colônia vai acabar se estabelecendo, todavia, com uma escassez de capital. Falta dinheiro na colônia. Como é que a colônia compensa isso? A colônia acaba adquirindo empréstimos junto à metrópole. E a metrópole acaba recebendo, além de produtos de baixo valor agregado, os juros desses produtos coloniais, o que vai trazer historicamente para a metrópole um excedente de capital. Então, a raiz da desigualdade na relação entre colônia e metrópole, que mais à frente vai levar à divisão do mundo em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, tem raiz ou tem raízes no pacto colonial, no exclusivo metropolitano e na formação de excedente de capital na metrópole. Esse excedente de capital, essa grana que está sobrando aqui, e sobrando muita grana, ela vai ser aplicada, obviamente, na manutenção dessa relação desigual. Ela vai ser aplicada no processo tecnológico, vai ser aplicada na educação, vai ser aplicada no setor bélico, vai ser aplicada na promoção da industrialização. Essa tecnologia, por sua vez, num outro dado momento, ela vai gerar, inclusive, a compra e o pagamento de patentes pelos estados que vão se tornar, após serem colônia, estados subdesenvolvidos. Então, a primeira DIT, resumindo, a primeira divisão do trabalho tem origem no capitalismo comercial, o capitalismo mercantil, no século XVI, onde inicia-se um processo de troca desigual. Essa troca desigual fortalece a metrópole, através da expansão do capital na metrópole e do encurtamento do capital na colônia. A colônia é subserviente à metrópole. Isso fica muito claro, essa relação desigual entre colônia e metrópole, quando você observa no Brasil, por exemplo, as rebeliões nativistas, já dos primeiros colonos, depois as revoltas do período joanino, as revoltas do primeiro reinado,
do Segundo Reinado. É sempre um momento onde a colônia está tentando, de alguma forma, para não proclamar independência, acabar com a escravidão. Não pode ter essa visão. Mas a colônia está se rebelando contra o excedente gerado pela metrópole e aí a pressão da força exercida pela metrópole com violência contra a colônia. Porque o movimento, né, o pacto colonial e a manutenção dele é extremamente violento, é extremamente selvagem para a colônia. Daí nasce uma relação desigual, nasce uma relação dentro da lógica de mercado, antimercado. Porque a manutenção da colônia se dá através do uso da violência. Essa violência que enriquece a metrópole, que tem um esquema de repasse de produto de alto valor agregado em troca de um produto de baixo valor agregado. Ela vai formando excedente de capital suficiente para mobilizar outros setores. A colônia está sempre à mercê da metrópole. Essa é a real. Na segunda DIT, quando ela se consolida, a gente já está numa segunda fase capitalista, que seria a transição do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro. E essa fase vai até a Segunda Guerra Mundial. Continuam as metrópoles sendo, né, locos de absorção de produto primário, gêneros agrícolas, de minério, de combustíveis fósseis. Enquanto que agora essa colônia passa um produto acabado, industrializado, muito mais caro para a colônia, o que mantém, obviamente, a relação de desigualdade e subserviência. Ademais, agora essas metrópoles, tá, já industrializadas, começam a organizar-se para transnacionalizar suas empresas. As empresas começam a repensar a sua posição de origem nos países desenvolvidos, nos países centrais já industrializados, e a cortarem custos e a, na verdade, irem para os países subdesenvolvidos, as antigas colônias de exploração. A gente resume essa fase, ou caracteriza essa fase como fase imperialista, da saída das empresas de origem nos países centrais desenvolvidos e a instalação delas em busca, obviamente, de vantagens competitivas nos países subdesenvolvidos. A mão de obra barata, a possibilidade de derramar o passivo ambiental nesses países, as leis trabalhistas e ambientais propriamente muito frágeis, a possibilidade de enviar remessa de lucro para o exterior, porque, afinal de contas, uma transnacional, quando sai do seu território de origem e aporta num território econômico de outro país, o objetivo dela, na verdade, não é promover o desenvolvimento no local que não é a raiz dela, que é a origem dela. O principal objetivo da transnacional é o quê? É aumentar o acúmulo de capital e ter facilidade para verter esse capital de volta para o seu território de origem. A gente chama aí essa fase de imperialista por quê? Porque além, obviamente, do transplantar-se da indústria para esse território, existem as imposições, com a lógica da mudança de paradigma de costume, de idioma, de cultura, com, obviamente, os ideários políticos que vão ser transplantados para o antigo território colonial, agora uma nação, né, basicamente agrário exportadora, ou seja, a metrópole, agora industrializada, ela impõe mais obrigações à antiga colônia, digamos, país subdesenvolvido. Então, o que acontece entre a primeira e a segunda DIT é que essa relação que se consolida nesse segundo momento é uma relação cada vez mais desigual. Como que é possível uma nação, território, colônia de exploração, começar nessa posição e virar o jogo, deixar de ser uma antiga colônia de exploração e se tornar um país desenvolvido? Nenhuma antiga colônia de exploração conseguiu, né, fenomenalmente fazer essa mudança, essa transmutação de posição. A DIT clássica estabelece, de um lado, países desenvolvidos e, do outro lado, países não subdesenvolvidos, que a gente entende como país desenvolvido. Um país que tem poucos problemas sociais, um país onde as democracias são sólidas e ou estáveis. Países, tá? Uma industrialização clássica já ocorrida até antes da Segunda Guerra Mundial. A gente entende como países desenvolvidos, países que produzem tecnologia de ponta e exportam capital e tecnologia. E, obviamente, absorvendo o quê? Historicamente, produtos agrícolas, gêneros de extrativismo mineral e combustíveis fósseis. Ao contrário, o que a gente chama de subdesenvolvidos dentro dessa DIT. Países não industrializados ou recentemente industrializados, recentemente urbanizados, com nível de desigualdade social muito grande, democracias jovens, instáveis ou não democracias, tá? E, sobretudo,
uma dependência tecnológica muito grande dos desenvolvidos. Não que eles não tenham, não que eles não desenvolvam alguma tecnologia, porque eles o fazem, mas tecnologias-chave continuam sendo, obviamente, extremamente mais eficazes nos desenvolvidos. E também pagam royalties sobre patentes. Essa DIT, no período da Guerra Fria, ela caracterizou os países não só sobre a lógica de desenvolvidos ou subdesenvolvidos, mas, durante a Guerra Fria, a divisão do trabalho, ou DIT, lá nos meados do século XX, até 91, ela ranqueia, ela subdivide os países em países de primeiro mundo, ditos nações capitalistas. Países de segundo mundo, ditas nações socialistas. Só que esse alinhamento com o mundo capitalista ou com o mundo socialista fazia com que vários países não conseguissem usar parte do seu orçamento para saldar ou para arcar com questões sociais. Esses países eram levados a reboque à corrida armamentista e eles tinham que comprometer boa parte dos orçamentos com, obviamente, o setor bélico. Isso fez com que as questões sociais nesses países, ditos capitalistas, mas que se entendiam como não desenvolvidos, ou socialistas que não respiravam uma igualdade plena, uma sociedade coletivizada, ainda se perguntassem se esse alinhamento automático no primeiro mundo com os Estados Unidos e no segundo mundo com os soviéticos, se ele era tão benéfico assim. Essa dúvida, essa pulga atrás da orelha dos países em repensarem sua posição de alinhamento automático, ela vem em 55, na Conferência de Bandung, na Tailândia. A Conferência de Bandung, a gente chama de Conferência das Nações dos Países Não Alinhados. Várias nações africanas, que ainda eram colônias, ou nações asiáticas, elas praticamente chutam balde em Bandung, porque elas percebem que ainda eram colônias num mundo onde a autodeterminação, o princípio da soberania para cada povo, do direito à decisão sobre o próprio futuro, ainda não pairava sobre elas. E as nações que já eram independentes vão questionar o fato do alinhamento automático militar com as grandes potências. Então, Bandung acaba tendo um saldo positivo, por quê? Porque ela é um pé para que várias nações se tornem independentes, africanas e asiáticas, as quais ainda não eram, e Bandung também é um pé para surgir a expressão terceiro mundo. A expressão terceiro mundo, ou países subdesenvolvidos, ela é cravada exatamente em Bandung para representar os países que não queriam mais um alinhamento automático e, sobretudo, além de não quererem um alinhamento automático com as grandes potências da época, esses países também queriam, obviamente, efetuar mais gastos no setor social. Porque investir na bomba atômica ou numa excessiva militarização, se eles tinham população analfabeta, se eles tinham população ainda, obviamente, vivendo em áreas rurais, numa precariedade, se eles tinham nações, obviamente, com um grau de mortalidade infantil elevado, se eles tinham desenvolvimento atrelado à condição de serem países ainda agrários exportadores, seria necessário para esses países, então, obviamente, repensar os orçamentos para diminuir os gastos militares e aumentarem os gastos sociais, com saúde, com educação, com segurança, com lazer, com cultura, como acontece nos países subdesenvolvidos a partir de então, embora tenham sofrido represálias das grandes potências. A partir do final da Guerra Fria, a gente tem que desmontar o modelo do mundo dividido entre primeiro, segundo e terceiro mundo. Por quê? Porque esse segundo mundo, esse rol de nações socialistas, ele deixa de existir. Então a nova DIT, a nova divisão internacional do trabalho, ela sai de uma linearidade hierárquica para entrar numa lógica nuclear, onde no núcleo duro dessa roda que a gente entende agora, que seja o sistema capitalista, pós-Guerra Fria, com a vitória estadunidense, seja o núcleo duro do que nós chamávamos metrópoles, ou que nós chamamos antes
tá? De nações industrializadas ou países desenvolvidos, para chamarmos agora de países centrais. Não é errado dizer país de primeiro mundo, não é errado dizer país desenvolvido, mas são expressões cada vez mais em desuso. Hoje, mais usualmente, a gente, para se referir aos países numa posição de destaque, chamamos de países centrais. Por que centrais? Porque estão no centro, estão no olho do furacão, no núcleo duro do sistema capitalista. São ricos, muito industrializados, têm poucos problemas sociais, são países que têm capacidade bélica mais proeminente do que os demais, são países que desenvolvem tecnologia de ponta, são democracias sólidas. Do outro lado, quem não está no centro do sistema capitalista vai estar na periferia. Então chamaremos o que está em torno da centralidade capitalista, mais frágeis, mais reféns desse núcleo duro, de países periféricos. Sabendo que esses periféricos podem ser chamados, podem ser analogamente, associados à lógica de subdesenvolvidos. Todos os países que na antiga divisão do trabalho eram nações de segundo e terceiro mundo vão cair na periferia do sistema capitalista. Certo? Essa periferia, por sua vez, é uma periferia também que não é homogênea. Eu tenho uma primeira periferia aqui mais próxima do núcleo duro capitalista, que eu diria que é a periferia dos países emergentes, ou semi-periferia. Formada por países como Brasil, China, Rússia, Índia, África do Sul. Essa semiperiferia, ela pode ser rica? Sim. Economia industrializada? Sim. Diversificação no PIB? Sim. Mas, ao mesmo tempo, ela goza de muitos problemas sociais, de dependência tecnológica, do fato de não ser democracia, ou serem democracias muito jovens. Num segundo momento aqui, eu tenho uma outra parte, um outro bloco da periferia do sistema capitalista, que seria a periferia propriamente dita, formada por países de economia mais frágil, onde as atividades econômicas não são tão dinâmicas, de países agrários exportadores, que geralmente têm uma atividade econômica como atividade mais relevante de respaldo, países cuja economia é focada só na atividade petrolífera, ou só na extração de gás, ou só na agricultura. Países que não têm muita diversificação, como Venezuela, como Bolívia, como Arábia Saudita, como Angola. E aqui na ponta mais distante da periferia do sistema capitalista, a periferia esquecida, ou o núcleo dos países periféricos esquecidos. Aqui são estados e governos falidos, aqui são países que precisam de ajuda humanitária, estão em guerras civis, têm completa dependência tecnológica e industrial. Tá? São estados onde as forças de segurança já não mais existem, não existem mais embaixadas assentadas nesses países. Um dos exemplos seria a Somália, um outro exemplo seria o Haiti, a própria Síria hoje em dia, na qualificação de um periférico esquecido, embora não fosse antes de 2011. Basicamente é isso, tá? Que a gente compreende como DIT e Nova DIT. Tá? A Nova DIT hoje, sobretudo, formada por um rol de totalidade de nações capitalistas. Algumas mais inseridas no sistema e outras entrando num processo de inserção, como a Coreia do Norte, como Cuba, como China, que já está mais avançada nessa lógica. Embora muita gente pergunte, professor, a China é um país desenvolvido? É um país central? Não. A China não é um país central. Por quê? Porque ela não goza de todas as características de ser país central. Embora seja rica, muito industrializada, ela é extremamente desigual. Desigualdade é um fator preponderante. E o fato de também não ser uma democracia é um fator preponderante para não constar na centralidade do sistema. Certo? E aí, a gente olha para cá e tenta compreender a dinâmica da divisão do trabalho a partir de uma questão que diz: na Hungria, o grupo foi saudado com uma abertura para o leste. Autoridades sérvias veem a iniciativa como algo que vai consolidar uma amizade confiável. Abertura para o leste, entre aspas, amizade confiável, entre aspas. O governo polonês descreveu como uma oportunidade tremenda, mais uma expressão entre aspas, é o avanço da China sobre diversos países. A partir da abertura chinesa e a partir, sobretudo, da década de 2000,
a China tem um processo de inserção de capitais, tá? Que a gente chama de investimentos externos diretos, ou investimentos diretos externos, como a banca gosta de falar. A banca usa muito essa expressão. Ela chama de IDE, ou de IEDS, para se referir a investimentos diretos externos ou investimentos externos diretos, que é o quantitativo de capital que penetra num país via investimentos. A China tem feito isso em África, no leste europeu, na América Latina. A China tem feito uma inserção global, sobretudo com capitais, em várias áreas no mundo, garantindo o quê? A manutenção, a criação de infraestruturas, de estradas, de ferrovias, de usinas hidrelétricas, como a questão sugere. Em troca de quê? Em troca de recurso natural, em troca de energia, em troca de petróleo, de contratos, tá? Ligados ao aporte na agricultura, aquisição de terras. A China tem feito, na verdade, uma troca, um câmbio. Porque a China é um gigante energético, é um gigante, né, detentor de recurso natural, mas de forma que limitada, ela é a fábrica do mundo, então ela precisa de mais recursos naturais do que ela tem em seu território. O alcance das operações do grupo, contudo, vem respingando em áreas abertamente estratégicas e políticas, o que gerou desconfiança entre algumas potências ocidentais, ou seja, há uma desconfiança da inserção chinesa ou do objetivo da inserção chinesa em algumas regiões. Basicamente, o que diz a questão? É a inserção chinesa no leste europeu. Ao final da Guerra Fria, a União Europeia, como bloco constituído, pensa em avançar e angariar mais membros e ampliar sua área geográfica sobre o leste europeu. Só que o avanço chinês na região ameaça diretamente interesses econômicos, claro, da União Europeia. A União Europeia é a mais ameaçada pela inserção chinesa, tanto pela manutenção do bloco, quanto pela possibilidade da União Europeia em angariar países membros do antigo bloco soviético no leste europeu. Tá? Sem dúvida, essa é a resposta. Virando aqui, a gente tem mais uma questão que fala sobre a relação capital-trabalho e a formação do Big Data. Vou dar uma lida aqui, diz: imagine que você entrou numa loja de eletrodomésticos e em instantes o vendedor lhe oferece uma geladeira exatamente como a que você pesquisou na internet pouco tempo antes. Ou uma empresa que aumentou a previsão da demanda em determinado produto com base em dados estatísticos coletados em tempo real, elevando sua participação de mercado. Essas situações são possíveis com um fenômeno que vem ganhando cada vez mais força no mundo dos negócios, o Big Data, ou Big Data. Com um volume cada vez maior de dados disponibilizados na internet, as empresas de tecnologia desenvolveram sistemas capazes de capturar esses dados e analisá-los. Basicamente, o Big Data é um grande banco de dados virtual onde as empresas são capazes de analisar o rastro, tá, das pessoas que navegam ali. Baseado nesse rastro de navegação, a gente vai em torno das preferências do cliente. Empresas que fazem vendas online, comércio eletrônico, tá? Principalmente através de um sistema de busca chamado Miner, ou Data Miner. A operação de sistemas inteligentes, cruzando dados baseado no seu comportamento na rede, ou baseado no comportamento, né, do usuário na rede, como apresentado pelo eCerto, é possibilitada pelo desenvolvimento de redes técnicas que modificam as relações sociais e o modo de vida das pessoas. O meio geográfico correspondente a esta condição, chamado, sem dúvida, meio técnico, científico e informacional. A partir da década de 70, a ascensão do meio técnico, científico e informacional, onde o meio técnico é a extensão da tecnologia. É o uso da tecnologia cruzada com a ciência, ligada às pesquisas de biotecnologia, robótica, microinformática, mecatrônica, nanotecnologia, mas o controle da informação, ou seja, a ascensão do meio técnico, científico e informacional, é o cruzamento, pela primeira vez na história, entre ciência, tecnologia e informação via mecanismos de
telecomunicações. É o uso das telecomunicações para averiguar a preferência do usuário, para rastrear os dados do usuário, para rastrear o comportamento do usuário na rede e transformar isso aí, obviamente, num padrão, tá, de venda. Você pode perceber que a timeline sua rede social não é a mesma timeline da rede social de outrem. Exatamente por quê? Porque de acordo com as suas preferências, suas buscas, vão aparecendo, obviamente, propagandas, né, vendagens diferentes. Às vezes o camarada pesquisou na internet, tá, a compra de uma passagem aérea em determinado lugar, e aí depois ele loga na rede social dele, logo depois aparece para ele a venda de aluguel de carro, aparece para ele o aluguel de casa, aparece para ele a compra de um outro pacote associado, correlacionado. Isso é a Big Data. Beleza? Então a resposta aqui, sem dúvida, seria a extensão do meio técnico, científico e informacional. Resposta letra D, meio técnico, científico e informacional. Meio técnico e científico somente não, porque o informacional é a extensão das telecomunicações para o cruzamento de dados. E a última aqui fala sobre o desemprego no mundo. Porcentagem de desemprego. As taxas de desemprego são um dos indicadores das condições do crescimento socioeconômico de países e de regiões. Em especial, quando afetam contingentes quantitativos populacionais mais jovens. De acordo com o mapa, a região que apresenta o maior potencial para o crescimento da força de trabalho é aqui na interpretação do mapa junto com os numerais. Taxa de desemprego nas economias desenvolvidas. Taxa de desemprego total mundial. Em cinza são desempregados adultos. Em amarelo, desempregados jovens. O que a gente observa aqui? A gente observa que na Ásia você tem o maior quantitativo de força de trabalho disponível. Na Ásia você tem o maior quantitativo, tá, de pessoas disponíveis para o mercado de trabalho. Na Ásia você tem altas taxas de natalidade, altas taxas de mortalidade, um percentual de população jovem muito grande disposta, disponível a trabalhar. Embora a gente saiba que pelas regras formais adultos devem compor a PEA, nos países subdesenvolvidos a PEA é formada por jovens, adultos e idosos. Então se eu tenho na Ásia um rol de muitas pessoas dispostas a trabalhar e eu tenho sobretudo uma quantidade muito grande de jovens, ele pergunta, de acordo com o mapa, a região que apresenta o maior potencial para o crescimento da força de trabalho. O maior potencial para o crescimento da força de trabalho, é óbvio, é onde existem mais jovens e onde existem mais pessoas desempregadas e dispostas a trabalhar. Como a Ásia hoje é o motor industrial do mundo, a Ásia é que concentra essa quantidade de disponibilidade para trabalhar, já que aqui o tema é desemprego. Então a resposta na A diz Ásia Oriental. Letra B diz Oriente Médio. A letra C diz Norte da África. E a letra D diz Sudeste Asiático. Se o aluno olha só pelo viés da quantidade de desempregados, ele não mata. Porque aqui tem uma resposta, ou aqui tem uma questão que é chave para responder, quando ele diz, em especial quando afetam contingentes populacionais mais jovens. O desemprego afeta os mais jovens. Mas os mais jovens podem ser absorvidos enquanto mão de obra mais barata, tendo menos direitos trabalhistas. E aí, sem dúvida, aqui, percentual de população mais jovem e mais desempregada está aqui na região, tá, asiática, no sul da Ásia, na Ásia Oriental ou no Sudeste Asiático. Tá? A resposta aqui é exatamente na região da Ásia, na região do Sul. Por quê? Porque eu tenho o maior percentual de jovens e o maior percentual de desempregados do total de jovens, certo? Então, beleza. A gente fica por aqui. Até a próxima. O segredo é praticar.